E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui para vocês que saiu agora em 2022. O livro Amanhã Vai Ser Pior, do Marcelo Conde, que saiu pela Patuá. É um título inclusive amedrontador, né? Porque a gente já tá pensando assim, pô, se hoje tá ruim, amanhã vai ser pior? Pelo amor de Deus, esperamos que não. Mas vamos ver o que significa isso na narrativa aqui do Marcelo Conde. Gente, eu comecei a ler esse livro sem querer, porque eu tenho uma pilha de leitura aqui, um monte de coisa que eu prometi ler, e esse livro chegou, enviado carinhosamente pela Patuá, e eu comecei a folheá-lo de maneira despretensiosa. Quando eu vi, eu estava na página 150, e em 2 dias eu matei o livro todo, ou seja, eu li as suas 460 e tantas páginas. Olha aqui, gente, pode ver que o livro não é pequeno. É um livro grande, mas é um livro bastante dinâmico, bem gostoso de ler e muito atual. Mas antes de falar dele, vou fazer 2 merchans aqui. Primeiro, aquele pacote geral, né, que você já conhece, que é de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar aqui se você já leu esse livro, ou algum livro desse escritor ou dessa editora, e também assistir mais vídeos para que o YouTube recomende o canal. E também vou fazer um merchan de 2 livros aqui. Um deles é aqui o meu romance, Os Passos Vermelhos de John, que saiu em 2020 pela Penalux e saiu agora em 22. A tradução, eu fui um dos tradutores, saiu pela editora Madrepérola, esse livro aqui do Maurice Leblanc, que é As Revelações de Arsène Lupin. É uma obra policial, né, da francesa, do início do século XX, ficou famosa agora com a série do Netflix, e nós traduzimos esse livro aqui. Se você se interessar por alguma dessas obras, você pode clicar nos links que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Bora falar então de Amanhã Vai Ser Pior. O que será que esse amanhã? Pedro é o protagonista desse livro. O Pedro, que perde o seu emprego no Brasil, decide tirar umas férias com o dinheiro que ele juntou em Barcelona. E lá ele decide arrumar um emprego. Parece uma coisa simples, né? Mas não foi tão simples assim. Pedro tem graves problemas no Brasil e ele não vai tardar a ter graves problemas também em Barcelona. No Brasil, o pano de fundo na verdade, assim, uma mola propulsora para o Pedro sair do Brasil foram as eleições de 2018. Na visão do Pedro, a eleição do presidente atual foi contra qualquer tipo de esperança democrática. Ele tem amigos que são mais conservadores ou mais liberais, ele diverge politicamente deles, ele se considera uma pessoa um pouco mais progressista, talvez um centro-esquerda, e ele até consegue conversar com os amigos, por exemplo, quando há a eleição de 2014, em que a disputa era entre a Dilma e o Aécio. Agora, na opinião dele, qualquer voto, qualquer decisão de votar para o Bolsonaro, assim, é impossível você manter uma relação, uma amizade. O Pedro se decepciona muito porque os amigos, durante algumas conversas, deixam a entender que vão fazer qualquer coisa para não deixar o PT assumir. O Pedro decide fazer qualquer coisa para que o atual presidente não fosse eleito. Então eles entram em rota de colisão mesmo, né? E para a maior decepção do Pedro, na verdade, é quando seu pai, uma pessoa que foi presa na ditadura militar, decide votar nas eleições de 2018 para o atual presidente. Então, assim, para o Pedro é uma sucessão de coisas que acontecem. As eleições deixam ele muito mal, tem o fim de um relacionamento que a gente vai depois pouco a pouco descobrir o que aconteceu, e também várias ameaças que ele teve pós-eleição, uma demissão do trabalho, e então ele decide ir embora do país. Em Barcelona, na Espanha, ele faz 2 amigos, o Bruno e o Antônio, que trabalham, gente, numa empresa que presta serviços para o Meta, para o Facebook. O que essa empresa faz? Essa empresa, ela vê vídeos que foram denunciados por usuários da rede social como conteúdo impróprio, né? E eles vão assistir para ver se eles deletam ou não esses vídeos.
Tem coisas mais leves, mas a maioria das coisas são bastante pesadas, como torturas, assassinatos, pedofilia, estupro, entre outras coisas bastante perturbadoras. Então, as pessoas que trabalham nesse lugar, eles têm uma tendência muito grande a ficarem mal psicologicamente e algumas delas até cometerem suicídio. Ele consegue esse emprego, ele acha que vai lidar com isso numa boa, apesar de ser pesado, mas ele vê que a coisa vai degringolar a qualquer momento, ele tem crise de ansiedade, ele vê pessoas em volta que vão sofrer com isso também, então o deixa muito mal. E a gente vai descobrindo tanto a história dele em Barcelona quanto a história dele no Brasil, pouco a pouco, porque o livro vai intercalando esses dois momentos, a vida dele no Brasil e a vida dele na Espanha, e a gente vai então tentando entender o quanto esse hoje já está ruim, mas o quanto esse amanhã pode ser muito pior e em algumas situações vai mesmo ser pior para algum dos personagens. Tanto o Bruno quanto o Antônio e uma outra moça de quem ele fica muito amigo e parece ter intenções de algum relacionamento, tem interesse nela, né? Ele vê também como essas pessoas têm histórias de vida com camadas assim bastante complexas em relação a vários problemas psiquiátricos, psíquicos e também de relacionamento. O que dá bastante dinamicidade para o livro, que tem essas mais de 400 páginas, mas que faz com que a gente avance um pouco rápido também, não é só a dinamicidade da maneira como ele escreve. A narrativa é muito boa, é muito convidativa, é agradável a leitura, apesar dos temas serem espinhosos, né? Mas o que faz a gente avançar mais na leitura são as conversas de WhatsApp. Então, há aqui inúmeros capítulos no livro em que há conversas de WhatsApp, um grupo que é o grupo da família, onde está ele, a mãe e o pai, quase sempre discutindo sobre política, e num outro grupo onde estão os colegas da faculdade, o João, a Isa e o Will. A Isa mais isentona, dizendo que vai anular o voto nas eleições presidenciais, o João esperando para ver o que dá, né? E o Will declaradamente já anti-PT, então eles todos entram num turbilhão de discussão política no grupo ali. E é muito reconhecível, né? Porque quem que não arrumou briga política nesses últimos anos, né? Eu tinha até uma facilidade para discutir política antes, depois de uma certa ascensão de um pensamento assim bastante extremista, eu tive bastante dificuldade em discutir porque, assim como o protagonista, eu também não consigo dialogar muito, mas é um problema meu, eu sei, não consigo dialogar muito, eu prefiro até evitar para não passar mal com pessoas que são extremistas, né? E o importante aqui também, gente, é que a gente pode ver o autor, ele criou um personagem com essa ideologia política, que é o Pedro, né, mais progressista, mas ele não endeusa tô falando, me parece, na criação da narrativa, né? Ele não endeusa o Pedro como uma pessoa, porque tem um perfil talvez mais aceitável politicamente, como uma pessoa correta o tempo todo. Ele magoa muitas pessoas, ele fere muitas pessoas em muitos momentos, ele tem atitudes bastante condenáveis em muitos momentos também, né? Eu acho que isso é uma maneira bastante interessante de se criar um personagem para que a gente não caia na tentação de achar que, apesar de tentarmos fazer as coisas boas politicamente, nós somos sempre bons. Não, a complexidade humana ela reside, né, nas coisas boas e ruins que a gente faz em todos os segmentos da vida. É claro que quando se é extremista, a gente perde qualquer razão de qualquer coisa. Isso eu não estou falando do Pedro necessariamente, eu estou falando de outros personagens que acabam comprando uma ideia de narrativa falsa e acabam transformando o país, fazendo com que o país se degringole, né? Fazendo sair do armário todo tipo de comportamento fascista que a gente tem visto aí nos últimos anos, dando legalidade a comportamentos absurdamente condenáveis em qualquer democracia no mundo. Amanhã Vai Ser Pior é um romance que faz com que a gente abra os olhos para que a gente não espere o pior do amanhã. E ele vai ser pior se a gente não tomar uma atitude em breve. E isso eu falo dentro de uma esfera
individual, de uma esfera social, de uma esfera de grupo, etc. Esse discurso pode se encaixar em vários desses segmentos. E é por isso que eu te convido a ler Amanhã Vai Ser Pior, do Marcelo Conde, que saiu agora em 2022 pela editora Patois. Se você já leu algum livro que tem um tema muito parecido com esse, ou um livro desse autor, ou outro livro que a Patois publicou e você gostou muito, escreva aqui nos comentários me indicando esses livros, por favor, ok? E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.